Salve rapaziada, beleza? Bem-vindos aí à série de vídeos, provavelmente diários, né, que eu vou fazer. Eu ainda não tenho um nome 100% certo, por enquanto tá aí como palpiteiro profissional, mas cara, eu não sou palpiteiro profissional, não sou palpiteiro profissional. Aqui a gente vai abordar sobre trade esportivo e vamos analisar jogos, todos os jogos que a gente vai fazer, o que a gente vai vir fazer nesses jogos. Então a gente já vai chegar com uma análise pré-definida para os nossos jogos, tanto de final de semana quanto de semana também, tá bom? Então a gente vai analisar o momento dos times, o que eu pretendo fazer, se eu vou fazer lay, se eu vou fazer back, se eu vou trabalhar um over, um under. Obviamente que por enquanto a gente não tem esse tipo de método aqui no canal, então muito provavelmente eu vou falar aqui sobre lay, sobre back, e se tiver alguma outra oportunidade eu comento com vocês, tá bom? Então vamos lá. Rapidinho aqui, ó. Aqui a gente vai ter os jogos do dia, né? Então aqui eu já botei todos os jogos que eu defini, que eu vou fazer no sábado. Sábado, dia 18/3. E eu vou comentar jogo a jogo por horário, acho que fica mais fácil. Então eu vou seguindo aqui tanto das 2 da manhã até as 5 da tarde, tá bom? Espero realmente que vocês gostem. Não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que eu possa fazer esse vídeo diário para vocês, para que vocês curtam e possa me ajudar nesse tipo de conteúdo para engajar e chegar em outras pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar falando aqui de um campeonato muito provavelmente poucas pessoas falam, que é o campeonato japonês, é a J1 League, né? A J-League. E esse primeiro time que eu vou falar aqui do Japão é o melhor time disparado do Japão. Ele não tá em primeiro, tá? O primeiro time é o Vissel Kobe, que é um bom time, é o time do Iniesta, mas eu vou falar hoje sobre o Yokohama F Marinos, que é da mesma franquia do Manchester City. Tá bom? O Yokohama vai jogar aí contra o Kashima Antlers, que é muito, muito bom time, tá? Então vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado com esse jogo, porque é um jogo complicado. Tudo bem, tem uma odd muito boa, o Yokohama 1,95 a gente vê muitas vezes na J-League, mas esse jogo aqui pode ser muito bom, porque o Yokohama dentro de casa dá um padrão muito legal, e o jogo não é tão tarde como 3, 4 horas da manhã, igual o do Kawasaki Frontale que vai ter aqui. Então é um jogo que dá pra gente vir trabalhar aqui um lay Kashima Antlers, tá? Mas nada nos impede aqui do Kashima começar muito bem, porque é um time que começou bem o campeonato também, e fazer um lay Yokohama. Eu indico, não indico você fazer um lay Yokohama, mas muito provavelmente pode dar esse padrão também, porque o Yokohama é um time que joga, mas deixa o outro time jogar muitas vezes, tá? Então, vamos supor, um dos primeiros jogos do Yokohama que a gente fez foi Yokohama e Urawa. E o Urawa saía algumas vezes depois do primeiro gol do Yokohama. Então, ele deixa jogar depois que faz o primeiro gol. Ele pressiona? Pressiona muitas vezes. Então, a gente vem aqui para trabalhar um lay ao Kashima. A gente vem aqui para trabalhar um lay ao time perdendo a Kashima. Ou se o Yokohama estiver perdendo, a gente pode também trabalhar esse lay ao time perdendo no Yokohama F Marinos, tá? Vai ser um lay um pouco mais complicado. Muito provavelmente você vai tomar muito ataque, mas o mercado vai estar te pagando para isso. Essa odd aí, se o Yokohama toma um gol, vai a 3,5, 4, no máximo 5 ali no comecinho de jogo, e dá para você pegar uma odd muito boa e trabalhar esse scalping. Mas toma cuidado no scalping da J-League, porque muitos robôs e poucos traders, então o mercado ele segue muito o que a 365 fala. Então a 365 desce, o mercado vai lá e desce também. A 365 sobe, os robôs vão lá e sobem a odd também. Então tá bom? Então você toma bastante cuidado com isso, porque não tem tanto trader. Então mesmo você fazendo muito peso de mercado, eles vão continuar seguindo as odds de referência da Bet365 e não da Betfair. Tá bom? Mas é um bom jogo. É um jogo difícil? É um jogo difícil. Léo, você vai fazer? Cara, muito provavelmente talvez eu deixe ele de lado, porque eu tenho coisas para fazer nessa sexta, e sábado eu quero acordar cedinho, porque 9h30 temos aqui o jogo do Rangers, que é o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, tá bom? Então já vamos lá pro jogo do Rangers, tá? Por enquanto eu vou fazendo assim, galera. Se vocês quiserem dando opiniões e dicas sobre melhoria desse quadro aqui, vocês vão me mandando aí que eu vou lendo e vou arrumando de pouco em pouco. Tá bom? Se o áudio estiver muito estourado, se o áudio estiver muito baixo, a gente vai comentando também. É o primeiro vídeo da série, então muito provavelmente vai ter alguns errinhos aí, e a gente vai conversando sobre, vocês vão me ajudando, tá bom? Então vamos lá. Rangers.
O Rangers está em segundo colocado contra esse Motherwell. Ele briga aqui contra o Celtic pela primeira posição. Mas a gente precisa lembrar aqui que esse campeonato ele tem uma segunda fase. Então os primeiros times se classificam e jogam primeiro contra sexto, segundo contra quinto, terceiro contra o quarto, tá bom? É a mesma forma do Paulistão antigo ou do Brasileirão, acho que do Brasileirão antigo era assim, né? Não lembro direito, mas acho que 2002, 2003 era assim, classificavam mais times. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas pessoas acham que o Rangers já acabou o campeonato pro Rangers, mas não. Ele joga contra o Murphrell e depois ele tem mais 2 ou 3 jogos, se eu não me engano. Então ele tem chance de chegar perto do Celtic. E agora eu posso estar errado, ou o Celtic joga contra o St. Mirren e o Rangers joga contra o Aberdeen, ou eles jogam mais 3 jogos entre eles aqui, cada um. Então tem mais muitos jogos pro Rangers ser campeão. O Rangers ainda briga pelo título. E se eu não me engano, ele vai ter um jogo contra o Celtic ainda, no final do campeonato, e depois mais 2, talvez. Então ele tem muita chance de chegar aqui no Celtic. Eu acredito que não vai chegar. O Celtic merece esse título, é um time muito mais completo, é um time melhor do que o Rangers, mas tem que se tomar cuidado nisso aí, tá? Então, esse jogo, o Rangers é o segundo melhor time do campeonato fora de casa, joga contra o Murphrell, que é o último time, então, dentro de casa, né? Então, é um jogo que muito provavelmente eu vou conseguir fazer esse Lay Murphrell se tiver stream, tá? Se tiver stream. Ih, rapaz, o microfone caiu aqui. Voltou, pronto. Se tiver stream, por quê? É muito difícil ter todos os jogos da Escócia, tá? Da mesma forma que muitas vezes não tem os jogos da Championship, muitas vezes não tem o jogo da Premiership, tá? Na Escócia. E não tô falando só da BLL, que é nossa parceira aqui, tá? Eu tô falando de todas as streams aí. É muito difícil você achar stream desse tipo de campeonato. Então, se tiver, muito provavelmente eu vá fazer, tá bom? Aqui a gente vem para um Lay Murphrell, a gente precisa desse Murphrell aí todo atrás, a gente precisa desse time todo atrás, e o Rangers propondo o jogo. O Rangers no meio do campeonato estava meio mal, quando voltou à Copa do Mundo, começou jogando muito mal e eu parei de fazer alguns jogos deles. Mas nos últimos jogos eu tenho acompanhado o Rangers e ele voltou a jogar o que jogava antes. Então é um time que muito provavelmente vai propor, vai pôr a bola no chão, vai querer jogar bola, vai querer buscar o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Então é um time que pro HT é um time que eu gosto muito de trabalhar, tanto ele quanto o Celtic. Nos últimos jogos do Celtic, vamos dar de exemplo, o Celtic tomou gol. Nos últimos 2 jogos, começou perdendo o jogo. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque se a odd se tiver muito esticada, acima de 10, acima de 11, a gente tem que esperar um pouquinho o mercado. Se o mercado se movimentar para baixo, aí sim a gente pode se posicionar um pouco mais lá embaixo. E não forçar uma entrada a 11,5, 12, ó. Essa odd aqui na Bet365 tá 8,5. Então, muito provavelmente na Betfair ela vai estar ali a 10, a 11, a 12. É uma odd legal para se trabalhar o Lay Super Zebra. Mas é uma odd que a gente tem que ter o máximo de precisão possível. Porque se a gente tomar correções toda vez lá de cima para baixo, o método para de ser lucrativo. Porque além dos gols você vai ter correção. Então você tem que entrar no momento exato que você vê ali o time totalmente recuado, não está contra-atacando. O Rangers tem um domínio total do jogo. Aí sim você entra e tenta pegar esse golzinho. Tá bom? Vamos pro próximo time aqui, que é o Leipzig. Nessa Bundesliga eu tenho muita dificuldade, cara, não vou mentir pra vocês. Eu acho que o mercado se movimenta de uma maneira diferente com os times, óbvio. O Bayern de Munique é favorito, então ele sempre vai se movimentar muito mais rápido a favor do Bayern. E nos outros times, às vezes ele segura um pouco, então não é qualquer padrão que faz essa odd subir tão rápido. Mas quando tem um padrão muito, muito bom, porra, com certeza a odd vai subir. Então, o Bochum é um time ruim, por mais que já me deu alguns heads o Bochum, tá? É um time ruim. O Bochum está aí na 14ª posição, em casa tem o 15º pior aproveitamento, então ele tá bem mal, ele tá na fase de baixo. Ele briga para não cair também, então o Stuttgart pode passar ele nessa rodada, o Hertha pode passar ele essa rodada, até o Schalke pode passar ele essa rodada e o Hoffenheim pode empatar com o Bochum, né? Então é um jogo de vida ou morte pro Bochum, o Bochum precisa vencer, mas o Leipzig
fora de casa, não tem uma campanha muito boa, né? Se a gente for ver aqui, são 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 21 gols feitos, 19 sofridos. Só a nona campanha fora de casa. O Leipzig tá melhorando, ele, no meu conceito, ele já tá bem no campeonato. É uma boa campanha do Leipzig, tá? O Leipzig acabou de ser eliminado pro Manchester City de uma goleada histórica na Champions League. Então eu acho que o Leipzig vai vir aqui para tentar bater em cachorro morto. Pode ser que não bata? Pode, porque a Bundesliga é um campeonato à parte. Mas eu acho que vai dar pra gente fazer esse leizinho no Bochum aqui. Essa odd é 5.5. Muito provavelmente na Betfair vai estar ali a 7. O Bochum pode começar a melhorar essa odd, vir a 5, 6. Então a gente tem que ficar de olho. É um lei zebra, né? Não é um lei super zebra. Acima de 10 é lei super zebra. Mas é um jogo que, ó, o Leipzig nunca perdeu pro Bochum, aparentemente, segundo as estatísticas aqui. Nos últimos jogos, ó, o Leipzig ganhou os últimos 4, né? Porque nunca perdeu, então, obviamente. Mas meteu 4-0, ganhou fora, ganhou aqui e ganhou aqui na Pokal, que não tá aparecendo pra vocês, mas foi 4-0 esse jogo aqui também, tá? Então eu venho aqui pra fazer esse Lei Bochum e se o Leipzig fizer o primeiro gol e jogar bem, igual jogou contra o Schalke fora de casa, vou dar um exemplo, a gente pode entrar nesse Lei ao time perdendo. Então essa odd aí vai estar a 7. Ela provavelmente, se o gol sai rápido, ela vai chegar a 21, 23, por aí. É um lei ao time perdendo que é muito bom de fazer. É um lei que tá numa odd aceitável ali de se fazer se o Leipzig estiver buscando bastante o jogo. Porque a gente pode pegar ainda no primeiro tempo essa correção de, vamos supor que o primeiro gol a gente não pegue, mas a gente pega essa correção de 21 até 36, 50. Se o segundo gol sair, a gente pega até a 100 a correção. Então é uma correção que vai lhe pagar ali os seus 4% com o gol e uns 2,5, 3 sem o gol, se tiver num padrão legal, tá? Agora vamos supor que o Leipzig faça o primeiro gol, recua todas as linhas e o Bochum massacra, mete no Leipzig, cara, aí não tem como, essa odd vai segurar a 21, vai descer a 16,5, e se você tomar o gol, ela não desce a 7, ela vai descer abaixo, vai descer a 5, a 4, então, cara, tem que tomar cuidado, porque Bundesliga é um campeonato totalmente diferente, é um campeonato à parte, tá bom? Próximo jogo aqui é de um time que eu não gosto nem um pouco, mas ele pega o Lanterna. Então talvez dê pra gente trabalhar. Vai ter uma odd legal, 1,75 no back, então vai estar aqui 1,72 na Betfair e 4,75 vai estar 5.5. Eu ainda não arranjei um jeito de mostrar a ladder aqui, então fica um pouco difícil de mostrar a ladder para vocês. E a ideia aqui é fazer um papo corrente, né? Então, tipo, não vou editar esse vídeo, então vai ser pauleira, vou falando de jogo em jogo, então fica difícil eu mostrar a ladder para vocês. Mas com a odd de referência da Bet365, a gente já consegue ter uma ideia de quanto vai estar na Betfair. Então na Betfair vai estar ali para os seus 6, 7 chutando alto, mas acho que bate entre 5 e 6,5, tá? Cara, o Tottenham é difícil, cara. O Tottenham é difícil. O Tottenham. Bah, esse time é um bom time no papel, mas é um time que não dá padrão. É um time que não gosta de ir lá e dar o padrão que a gente gosta, o padrão que a gente chama no grupo de padrão bebê, que é o padrão de tocar a bola, botar o time lá atrás, ficar pressionando, chute, canto, laterais avançados. Cara, isso não é o Tottenham, tá? Eu já vi o Tottenham fazer isso? Já vi. Mas é difícil, cara. É difícil o Tottenham fazer isso. Então aqui eu falo pra vocês terem cuidado. O Southampton precisa da vitória. Joga em casa. Ele precisa ganhar porque ele tá se complicando aqui. Ele já tá um pouco atrás dos concorrentes. Claro, se vence pode chegar até 15º aqui. Mas eu acho difícil. Eu acho que o Tottenham é um time que sempre se complica. O que você pode buscar aqui é um lei Southampton, tá? Mas o que você pode buscar aqui é o Southampton vencendo esse jogo por 2 gols, vamos supor que o Southampton esteja vencendo, você pegar uma remontada do Tottenham, porque o Tottenham é esse tipo de time. É o time que começa vacilando para esses times menores, então vai, toma 1, toma 2, e aí no segundo tempo massacra o jogo inteiro. E aí você pode pegar uma remontada, tentar pegar o lei ali, o Southampton, tem várias vertentes nesse jogo aí. Eu viria para trabalhar o lei Southampton, e se o Tottenham tomar um gol do Southampton, ou tomar 2 gols, eu buscaria talvez a remontada do Tottenham, se ele estiver dando um padrão absurdo.
eu não faria esse layout me perdendo no Tottenham, porque o Tottenham é um time que no segundo tempo volta totalmente diferente na Premier League quando tá perdendo e sempre massacra, ainda mais contra esses times que estão lá embaixo da tabela, porque o Southampton não é um time pequeno, né, mas tá lá embaixo na tabela. Então tomar bastante cuidado com esse jogo, eu venho com muito cuidado porque é um jogo complicado. E ao mesmo tempo, no meio-dia, tem o jogo na Bélgica. Então, muito provavelmente, eu vou ficar de olho nesse jogo aqui, porque eu acho esse jogo mais fácil do que o jogo do Tottenham, tá? Porque eu tenho mais facilidade em trabalhar o Bruges do que trabalhar o Tottenham, pra vocês verem aí. Não que o Bruges seja ruim, tá? O Bruges é um baita time. Essa temporada não tá tão bem, mas pega o Kortrijk, sei lá como fala. Vou errar muito o time aqui, pode ter certeza. Que tem a 16ª pior campanha, só fez 13 pontos no campeonato, contra o Bruges, que fora de casa também é bem mediano, só fez 19 pontos aí, tomou mais gol do que fez, tá? Esse jogo pode ser bom, é um jogo complicado igual o do Tottenham, na minha opinião. Eu vou ficar de olho nos dois ao mesmo tempo, mas talvez eu dê um pouquinho mais de atenção no Bruges, porque é muito mais fácil a gente ver um time da Bélgica lá embaixo ser muito ruim comparado com os times em cima, do que na Premier League o Southampton ser muito ruim comparado ao Tottenham. O ano passado o Southampton fez uma baita campanha, o Southampton não é um time ruim, na minha opinião, tem um baita batedor de falta e de escanteio, então são dois jogos que são bem parecidos, mas eu acho que a ruindade do Kortrijk é maior do que a ruindade do Southampton. Então por isso que talvez eu faça esse jogo. Venho buscar aqui um lay facilmente, tá? Venho buscar um lay aqui. Capaz que dê padrão. O Bruges é um time que normalmente põe essa bola no chão, busca tocar a bola, laterais avançados, finalização, tá? Então é um time que me agrada. Essa temporada não tá tão bem, mas é um time que me agrada, tá? Então muito provavelmente eu vou fazer esse jogo e vou buscar esse lay Kortrijk aqui, tá bom? Mas vamos supor que o Bruges esteja perdendo no segundo tempo. Dá pra gente buscar um vovô. Dá pra gente buscar um vovô contra o Bruges. Então pode ser uma boa aqui, tá? Também. A gente tem que esperar o jogo começar. Já vou marcar esse jogo aqui pra aparecer no meu celularzinho. E é isso. Partindo dos jogos do meio-dia, 2h30, temos Chelsea contra Everton. Esse jogo aqui me parece ser um dos jogos bons do dia, que a gente vem buscar um lei zebra, tá? A odd aqui tá falando 8, vai estar 11,5 na Betfair amanhã. Ainda mais com esse mercado correndo, talvez 12, tá? Chelsea tem dado padrão. Chelsea tem Champions League, mas só no mês 4. Então ele vai, talvez aqui tentar subir aqui pra nono lugar, tá atrás do Fulham, ainda pode brigar por uma Champions League. Acho difícil, acho, mas ele pode brigar por uma Champions League aqui pela Premier, tirando a Champions que ele já tá, né? Eu acho que esse jogo é um padrão que possa dar um padrão bom pra gente, tá? O Everton não é uma grande equipe, perdeu o Richarlison esse ano, né, que era o melhor do time deles, briga pra não cair. O Everton provavelmente vai vir todo atrás. Depois que, se o cara do Everton não jogar, que é o Calvert-Lewin aqui, que é o atacante, se ele não jogar, é melhor ainda, porque esse cara é o que me dá mais medo. E o time do Chelsea é um bom time, João Félix tá jogando bem, Kai Havertz é bom, o Modric tá se encaixando, o Enzo Fernandes pra mim foi uma contratação muito cara, mas é um bom jogador. Tem uma boa defesa, só o Cucurella que é bem ruim. Então acho que dá pra gente buscar esse lay. Ou se você quiser, dá pra até buscar um back aqui, tá? A 1,45. Eu arrisco a dizer que essa odd vai descer. Então, se você quiser fazer um back pré-live, não é tip, tá? Mas faz um back pré-live, talvez essa odd desça pra amanhã. Então, é uma boa dica que eu dou pra vocês. Ao mesmo tempo, 2h30, temos aqui na Bundesliga novamente o Dortmund. Esse jogo também acho que pode ser um bom jogo. Bundesliga é difícil? O Dortmund tá meio mal porque perdeu lá na Champions League de uma forma meio estranha pro Chelsea. Tudo bem. Mas eu acho que esse jogo pode ser bom. O Colônia é um time que normalmente dá uns trabalhinhos pros maiores, tá? Mas o Dortmund dentro de casa tá jogando bem. Vem com uma race boa aqui, ó. Ganhou 4, empatou 1. Colônia vem meio mal das pernas. Nos últimos 5 jogos perdeu 3, ganhou, empatou 1. Então,
Eu acho que esse jogo pode ser um bom jogo. O Dortmund tá sem aquele menino Adebayo alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Ele é bom jogador, tá? Mas o Bellingham joga, o Rio joga, o Haller, que eu não gosto, joga. E o Dortmund briga pela primeira colocação com o Bayern, que tá na Champions League e pode focar lá. É a primeira vez que eu vejo aqui, nos últimos 2, 3 anos, que eu vejo o Bayern talvez sofrendo um pouco mais na Bundesliga. Acho que vai levar com o pé nas costas. Mas eu acho que o Dortmund ainda vai querer brigar aqui. Então acho que esse é um bom jogo pra gente fazer um lay no Colônia. Essa odd provavelmente vai estar 9 a 10, talvez, amanhã. Porque o mercado vai subir, né? A gente sabe disso. Então tá 6,50 aqui, vai estar uns 9, 10 ali na Betfair. Mas é um bom lay que a gente pode fazer, tá? Eu não me arrisco a fazer lay ao Dortmund no segundo tempo. O Dortmund vai vir tudo pra cima. É um jogo bem complicado. Vale, dependendo da odd. Você tem que ver muito a relação ali no vovô. Ou no layout me perdendo no segundo tempo. Mas é um bom jogo às 2h30, tá? E 2h45 temos o Manchester City, nosso pagador de boletos, contra o Burnley. Provavelmente isso aqui não vai ter odd, vai estar acima de 20. O Burnley não é um time ruim, tá? Mas é o City, cara. O mercado vai pesar muito. O City muito provavelmente vai querer vencer a quartas de final aqui. Mas como o City já tem duas competições que tá brigando, que é Premier League e Champions League, não sei, talvez entregue aqui, não sei, cara. Não sei o que vai rolar. Eu sei que eu acho que o City não perde esse jogo, mesmo querendo perder, não perde. Por mais que o Burnley esteja bem lá na Championship, eu acho que o City vai patrolar aqui. E se vier com o time titular, essa odd vai estar acima de 20. E se tiver com o time reserva, essa odd vai estar 13. O mercado confia muito. Vai dar pra trabalhar? Se tiver com o time reserva, até dá. Mas eu sei lá, velho. Eu gosto muito do City. Eu gosto muito do City mesmo. Então, eu vou acompanhar esse jogo, mas acho que não vai ter odd. Tá bom? Mas lei ao Burnley e vamos que vamos. Benfica, às 3. Também não acho que vai ter odd, mas eu botei aqui pra vocês. Talvez tenha odd pra você trabalhar um back, da mesma forma que tem odd pra trabalhar um back City ali. Eu acho que é o que dá pra trabalhar. Esse lei a 15 aqui, que vai estar 18, 20 na Betfair. Acredito eu que eu não gosto muito de trabalhar, mas eu acho que essa odd tá totalmente errada, tá? O Vitória de Guimarães não é ruim, o Vitória tá aqui em quinto lugar. Tudo bem, o Benfica tá jogando muito, tá na quarta de final da Champions League, com chances de chegar na semifinal. Mas eu acho um jogo difícil, cara. Eu acho um jogo difícil. Essa odd pra mim tá errada. O Vitória é um bom time. Já peguei alguns greens nesse Vitória em Lei Braga, tá? Então fica de olho. Esse jogo não é tão fácil quanto parece, tá? Muito provavelmente o Benfica vence. Sim, porque o Benfica tá numa baita fase. Mas o Vitória não é ruim. Tem um ótimo contra-ataque. Tem um menino lá, o número 10, que é muito bom jogador. Então fica de olho, tá? Ele parece o Grealish. Olhando assim, parece o Grealish. Panturrilha, assim, tá ligado? É bom jogador. Às 4h45 temos aqui o Milan, jogo difícil, tá? Jogo bem difícil, Udinese e Milan. O Milan em quarto, a Udinese em décimo. O Milan está nas quartas ou na semi? Sei lá. Ele tá nas quartas de finais, eu acho que da Champions League. É um jogo complicado, mas o Milan ainda briga aqui pela segunda posição com a Inter e briga por uma possível Champions League, tá? No próximo ano, na próxima temporada. Então, acredito eu que o Milan vai querer jogar com o time titular aqui, com certeza, porque vai demorar para jogar na Champions League, né? Aqui tá falando que o Ibra joga, não sei, só se o Giroud lá machucou. Mas o Ibra é um bom jogador ainda, por mais que esteja velho, é um bom jogador. Esse time do Milan eu gosto muito, por mais que o padrão tenha se espalhado durante a temporada, aí eu acho que é um time que dá pra dar padrão. E essa odd vai estar muito, muito boa. 3,50 vai estar no máximo 4, 4,5, beirando 4,5 ali na Betfair. É um jogo que eu vejo um Lei Udinese numa odd muito legal. Venho reduzido, tá? Aqui não vou trabalhar com stake cheia, vou trabalhar com ali no máximo 50%. Tá? E acho que é um back aqui que tem um valor absurdo, provavelmente vai te pagar 50, 60% e vai tirar 50, 60 se você não tomar oscilação, né? Eu falo só do gol pro gol tomado, gol pego. Então é um bom back, mas no lay aqui é um bom lay também, cara. Então eu ficaria de olho nesse lay. O Milan fora de casa, às vezes, nesse tipo de odd, dá um padrãozinho legal que dá pra gente pegar esse gol. Então eu vou ficar de olho, é um jogo muito bom. Vou ficar de olho, tá bom? A 5, Atlético de Madrid e Valência. Um abraço pro meu amigo Vini Albuquerque, tá?
Ele ama o Atlético de Madrid, é fãzaço número 1 do Atlético de Madrid. Eu não gosto de trabalhar o Atlético, cara. Não vou mentir pra vocês. Eu coloquei aqui porque é contra um dos últimos. A odd tá até que interessante. O Atlético de Madrid nos últimos jogos vem bem, ganhou 4, empatou 1. O Valência vem mal. É um time que eu não gosto de trabalhar. É um time que eu gosto de trabalhar contra. Mas contra esses times grandes, às vezes os caras jogam. Às vezes os caras jogam, ó, até atualizou aqui. Às vezes esses caras jogam e aí é complicado, mano. Então 1,55 eu acho uma odd justa, tá? Não acho uma odd injusta. Mas tem que ver se o Atlético de Madrid vai querer dar padrão. Léo, você vai fazer? Ao mesmo tempo tem Lens e Angers. Talvez eu preste atenção no Lens e Angers, tá? Mas é uma odd que me interessa. Essa odd aqui vai estar beirando a 7,5, 8. Eu acho que dá pra gente trabalhar o Lei Valência, mas eu acho também que dá pra gente trabalhar uma remontada. Vamos supor que o Valência tá vencendo aí de 1-2-0. E no segundo tempo o Atlético Madrid vem pra cima. Talvez é um time vagabundo que gosta de marcar 2 golzinhos no final ali. Então ficar de olho pra uma possível remontada. Às vezes o pessoal pode mandar aqui, pô, Léo, mas aí você tá falando tudo que pode rolar no jogo. Não, é que é o que eu vejo, que tem times que, pô, não tem força suficiente pra empatar e virar um jogo no final. E tem times que tem muita força. Então os maiores times sempre tem muita força, né? Bayern, City, esses times de alto escalão. Mas esses times que são, tipo, terceiro, quarto lugar toda a temporada, tipo Atlético de Madrid, é um time que muitas vezes não dá padrão, mas quando toma 2 gols e no final do jogo, ele dá um padrão absurdo e busca os gols de empate. Então, um time vagabundo. São times que são complicados de leitura. Então, tô falando isso pela experiência do que a gente sempre acompanha nos jogos, tá? E aqui, lembrando sempre, trade esportivo. A gente pode até buscar ali umas tips aí que o pessoal fala, mas a parada é de trade aqui, tá? Então, claro, essas análises que eu tô fazendo vai ajudar muitos tipster aí, porque eu tô dando uma visão do que eu vejo do jogo, mas acho que esse jogo é um jogo difícil, mas tem um valor nesse Lei Valência, tá bom? Tem um valor nesse Lei Valência. E o último jogo do dia que eu vou fazer, não é o último jogo do dia, né, mas é o último jogo que eu separei aqui pra fazer, é Lens e Angers. O Lens em casa, se não me engano, é a segunda melhor campanha, era a primeira, mas perdeu esses dias aí, tem vacilado bastante. E o Angers é o pior time, tanto dentro de casa quanto fora. Ele só fez 10 pontos, tá? Só fez 10 pontos, tomou 60 gols em 27 jogos, então mais de 2 gols por jogo. Pra mim é um jogo bom, a odd vai estar liberando 1,30, chutando alto, e o Lei vai estar 14,15. Cara, eu acho que talvez tenha valor esse Lei 14,15. O Lens é um time que põe a bola no chão e joga muito pra frente, consegue fazer esse padrão. O único problema do Lens é que ele sofre um pouco na zaga, então ele tem uma zaga que se expõe muito no ataque, eles vão todo pra cima, então às vezes toma muito contra-ataque. Já tomei 2 gols contra o Lens, que foi 2 gols do Estrasburgo, então tomar cuidado. E os dois um foi de contra e o outro foi de escanteio. Então é um time que não tem uma bola aérea muito forte pra se defender, tá? Pra atacar até, ataca bem. Mas esse jogo pode ser um jogo bom pra você buscar um Lei Angers, ou se você quiser ver que o mercado ali tá segurando, vai no Backlanes. Acho que tem valor esse Backlanes, tá? Vai te pagar ali uns 12%, vai te tirar uns 35, sei lá, o back eu não tenho tanta noção aqui, mas o Lei vai te pagar ali seus 5%, vai te tirar seus 12, 15%, dependendo do tempo de jogo, tá? Fica de olho que esse jogo pode ser muito, muito bom. Beleza? Então, galera, eu acho que esse vídeo foi muito longo. Acredito eu que tenha dado ali mais de 30 minutos. Mas como é um final de semana, normalmente tem mais jogos. Então, como eu falei de todos, expliquei, dei uma introdução grande, falei um pouco no meio aqui sobre como vai ser o programa. Então, muito provavelmente por isso que o vídeo ficou muito longo. Mas eu acho que vai ser um bom programa para ajudar vocês. A minha ideia é fazer todos os dias, mas eu já vi que segunda-feira já não tem muito jogo, terça-feira menos ainda. Então vamos ver como eu vou fazer. Se eu vou fazer só de final de semana, se eu vou fazer só quando tiver jogos de campeonatos grandes. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu sei que muito provavelmente vai ser um programa diário. E eu espero realmente que vocês gostem. Mas para isso, para vocês falarem, pô, tô gostando, não basta vocês assistirem, tá? Então vocês precisam aí deixar o like, rapaziada. Precisa deixar o like, mandar pra um trader novo aí. Ó, Léo,
Ó, rapaziada, o Léo tá fazendo um tipo de conteúdo novo. Manda pro teu amigo, cara, que faz trade também. Ou que faz aposta, pô. Fala pra ele, ó, olha como que esse cara tá lendo o jogo diferente. Eu sei que tem muitos programas diários assim no YouTube, mas talvez o meu seja um pouquinho diferente do resto da rapaziada. Tá bom? Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até amanhã, beleza? Valeu, um abraço e fui!